Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos aqui ao vivo, fazendo essa gravação. Espero que vocês entrem. A gente marcou aí com a maioria dos nossos colegas, médicos, nutricionistas. Hoje eu tive um dia aqui em São Paulo de muitos atendimentos, mas queria reservar esse momento aqui. Vai ser um momento muito bom, muito breve, e quem estiver online vai poder estar participando. E espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema maravilhoso que é de uma grande dificuldade, inclusive, aí dos médicos, nutricionistas, né, profissionais da saúde no geral, que é o ganho de massa muscular e que envolve, obviamente, a individualidade metabólica de cada pessoa, mas envolve também uma estratégia, né, como traçar uma estratégia nutricional, uma estratégia muitas vezes com o próprio médico e também com o profissional de educação física, que é fundamental nesse processo, tá? Então eu queria conversar com vocês sobre substâncias que eu gosto bastante, estilos de vida, né? Vamos começar por aí eu parto para os 5 melhores, digamos, suplementos, ou suplementos que eu gosto bastante no uso e que são interessantes, né? Não descartando outros que possam existir. Então, primeiro, é óbvio que quando a gente fala de ganho de massa muscular, a gente tem que ver a individualidade da pessoa que a gente está tratando, né? Existem pessoas com somatotipos diferentes, pessoas que têm uma composição que favorece o anabolismo, que são pessoas mais endomorfas, que normalmente têm uma leve resistência à insulina e que têm mais facilidade de ganho de massa, mas também têm facilidade para ganho de gordura corporal. E a gente observa isso com grande frequência. E, ao mesmo tempo, nós temos o oposto, pessoas que são aquelas magras de ruim, né? E que tem dificuldade de manter a massa muscular. Tem uma alta facilidade para perda de massa muscular, não conseguem ganhar massa muscular de forma alguma. A gente, inclusive, no sábado falou bastante sobre isso no nosso curso. Então, foi um tema extremamente abordado lá. E, claro, a gente também não pode esquecer que, além dessa sensibilidade à insulina, a gente também tem a participação de vários hormônios que são eles muito importantes, seja no homem ou na mulher, e que podem sofrer influência. Então, por exemplo, uma mulher que toma pílula anticoncepcional monofásica, rica em estrogênio, vai ter um comprometimento do seu potencial de ganho de massa muscular. O mesmo serve para o indivíduo que tem um hábito de vida ruim. Então, por exemplo, a gente sabe que o sono é fundamental para o ganho da massa muscular. A gente precisa de pelo menos 7 ou 8 horas de sono para a gente ter uma sensibilidade à insulina preservada e facilitar essa regeneração muscular. Claro, esses hábitos de vida são fundamentais, a gente sabe disso, e de forma tão importante a nutrição. Então, a nutrição, como vocês aqui, meus colegas nutricionistas, bem sabem, é o calcanhar de Aquiles de qualquer tipo de tratamento quando se objetiva ganho de massa muscular. Seja nesse indivíduo que é endomorfo ou ectomorfo, ou numa pessoa que já vem realizando um treinamento e muitas vezes ela já tem uma massa muscular boa, mas ela quer ter ainda um aumento dessa massa muscular. A gente tem não só que olhar para a parte suplementar, mas começar pela base. A gente falou bastante sobre isso. A gente hoje na nutrição tem uma pirâmide invertida. O paciente vem com o objetivo de ganho de massa e a gente primeiro pensa no suplemento ou numa estratégia que seja ergogênica e a gente esquece do básico, que é justamente ajustar a alimentação, ajustar os hábitos, né? E a gente pode começar por aí. Então, a gente tem essa pirâmide invertida, o que a gente tem que fazer é justamente o oposto. Então, a base do nosso tratamento, a base da pirâmide tem que ser a parte alimentar. Então, se o indivíduo quer ganhar massa muscular, ele tem que ter um aporte adequado dos macronutrientes, dos micronutrientes. Depois disso, é claro, a gente pode pensar nas estratégias robustas de suplementação específicas para que ele tenha um benefício. E além dessas estratégias, aí sim a gente pode pensar em nutracêuticos, medicamentos, né? Ou suplementações mais arrojadas para que ele chegue no objetivo, claro, com treino dependente. Então, não adianta o indivíduo querer ganhar massa muscular se ele faz um altíssimo gasto calórico, estimula via GMPK, e a gente sabe disso hoje, grande parte dos estudos demonstram que se você está no engajamento para ganho de massa muscular, você precisa fazer um treinamento de força. E esse treinamento de força vai envolver basicamente a realização da musculação, ou treinamentos que envolvam carga. Quando a gente realiza um estímulo como a corrida ou a bike, ou qualquer estímulo aeróbico após a musculação, a gente quebra o fenômeno de formação muscular parcialmente. Então, é extremamente recomendado que não se faça o aeróbico após o treinamento de musculação, quando o objetivo é ganho de massa muscular e, mais do que isso, que se faça em dias diferentes, né? E é claro que esse gasto calórico, se ele for intenso, o indivíduo terá dificuldade no ganho e na manutenção da massa muscular.
e após conquistar essa massa muscular, ele vai ter que manter uma suplementação e um treinamento mínimo para que ele consiga aí obter os grandes resultados, tá? Então, muito importante a gente falar aqui de suplementos que eu gosto muito. Eu trouxe aqui algumas informações para vocês que até eu falei no sábado. Então, por exemplo, existe um suplemento muito bacana que é o ácido D-aspartico, uma substância que eu colocaria no top 5 para o ganho de massa muscular, porque ela tem uma função em fazer um estímulo androgênico. Então, o ácido D-aspartico entra numa cascata de produção, facilitando o que a gente chama de via STAR, que é a formação dos hormônios produzidos a partir do colesterol, né? Então, esse suplemento ele pode ser utilizado em diferentes dosagens, tem que ser prescrito pelo nutricionista ou pelo médico, e ele pode aí trazer benefícios, porque vai estimular a produção dos andrógenos, como a testosterona, e também hormônios que estão no meio da cascata, como a androstenediona, como o sulfato de ideia, hormônios importantes quando a gente está falando de estímulo anabólico. A gente sabe que não só a insulina, mas também os hormônios esteroides têm uma função primordial nessa formação, né? E quando a gente olha os estudos, a gente vê que há uma efetividade de produção, um aumento da produção desses hormônios com a suplementação do ácido D-aspartico. A gente tem inclusive estudos em revistas bem conceituadas que mostram que a gente pode fazer esse consumo e que há um aumento desses hormônios androgênicos em torno de 25%, tá? Além da melhora desse estímulo. Então, é uma suplementação bem interessante. Um outro suplemento muito utilizado, que a gente tem grande eficácia também, é o Long Jack. O Long Jack é uma substância que tem um efeito diferente. A gente sabe que essa cascata hormonal para o ganho da massa muscular, ela depende, obviamente, né, de estímulos, e existe essa substância que entra dentro dessa dinâmica, estimulando enzimas chaves na produção dos hormônios, que são chamados ICIPs, né? Então, a CYP17 especificamente, ela aumenta o metabolismo dos hormônios, naquela cascata de produção que eu falei, que é a VSTAR, que vem de colesterol, pregnenolona, progesterona, sulfato de ideia, androstenediona, dando origem aos hormônios sexuais, né? Por fim, estrogênio, testosterona, progesterona. Então, é importante, a gente observa que há um estímulo dessa CYP17 favorecendo essa formação, né? E, obviamente, o aumento da massa muscular que pode ser decorrente. Lembrando, né, pessoal, que como eu falei, não adianta nada estimular essa via se você não está fazendo um treinamento corretamente, se você tem alguma deficiência. Então, são substâncias que entram com pessoas com um eixo totalmente equilibrado, né? Então, não adianta, por exemplo, dar uma suplementação dessa para uma mulher que está tomando um pílula anticoncepcional. Não vai ter quase estímulo nenhum. Ou para um homem que tem uma deficiência hormonal, onde precisa ser suplementado, né? Então, óbvio que são substâncias muito interessantes, que são bem bacanas. E passando aqui, voltando um pouquinho, outras substâncias que eu acho que são legais. Tem um outro fitoterápico, aí já é um fitoterápico, que é a Garcinia mangostana, muito bacana, né? Que é o Sindura, que tem efeitos bem interessantes, suplementação mais recente, mostrando aumento de massa magra com comparação com o placebo. Então, aumento aí de 2,29 quilos no grupo que fez a suplementação, e redução também do percentual de gordura com essa suplementação. A gente tem um estudo da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva de 2018 que mostra esse benefício, e é um ativo que eu gosto bastante. Inclusive, no estudo onde foi feito a suplementação desse ativo, que é o Sindura, os dois grupos que fizeram placebo e o Sindura são grupos muito semelhantes. Então, um estudo bem bacana. Mostrou também aumento dos hormônios andrógenos com a suplementação, diminuição do percentual de gordura e aumento na circunferência de braço e perna. Então, de fato, ele traz um benefício quando a gente está falando de suplementação, né? As dosagens podem variar muito, tem que ser feito com indicação médica, mulheres podem ter alguma contraindicação e até colaterais, por isso que a gente tem que acompanhar, tá bom? Então, super importante a gente estar falando aqui dessa substância que, sem dúvida nenhuma, traz benefício. E eu queria trazer para vocês também outra substância que eu gosto muito, que é o ácido fosfatídico, uma substância que eu costumo prescrever demais. Essa sim tem uma evidência robusta, também publicado no Jornal Internacional de Nutrição Esportiva em 2012, o estudo com ácido fosfatídico, mostrando que a suplementação de 750 mg dia pode aumentar a massa muscular. No entanto, essa suplementação não vai ter benefício para o aumento
de hormônios, tudo bem? O benefício foi só com aumento de massa. Claro que a suplementação pode passar muitas vezes dessa dosagem, tem pacientes que a gente usa dosagens mais altas aí da suplementação diária que tem que ser feita, e a gente vê um aumento da força especificamente, em torno de 12%, que foi mostrado no estudo, né? E aumento da massa muscular de 2,6%, com uma suplementação feita num período curto, né? Então é uma substância interessante, aumentou no estudo a força em uma repetição máxima, e principal efeito do ácido fosfatídico, que é estímulo da via mTOR, que é a via de formação muscular e síntese muscular, né? Então, uma suplementação que eu gosto bastante e que pode sim ser utilizada em alguns contextos. Claro que eu não posso deixar de falar com vocês aqui da substância número 2, né? E aí vai faltar mais uma. Então, a número 2, aí está em segundo lugar no pódio, que eu gosto muito, é o HMB, hidroximetilbutirato, uma substância derivada da leucina. Tem alguns efeitos, ela estimula o IGF-1, o IGF-1 é o fator símbolo de crescimento à insulina e que favorece muito o crescimento muscular, inclusive é uma substância que é estimulada pelo hormônio do crescimento, né, endógeno. Então o HMB tem essa função, ela aumenta a biogênese mitocondrial também, aumenta a proliferação de células satélites e aumenta o estímulo sobre a via mTOR, ou seja, facilita a síntese proteica. Então, a gente tem inúmeros estudos com HMB, eu acho que tem uma literatura extremamente robusta, né, e que pode ser utilizada em pacientes que têm aí indicação e que querem não só ter um ganho de massa muscular, como também manutenção. Então, especialmente pacientes que são mais ectomorfos, né, e que fazem isso aeróbico, um exemplo como eu, por exemplo, que faço ciclismo, tem dificuldade de manter a massa muscular, é um ótimo suplemento, eu faço uso aí já a longa data do HMB, e é uma substância muito bacana e que tem muita evidência na literatura. E é claro, não podia deixar de falar aqui de uma substância maravilhosa e que é a que tem mais evidência científica hoje, que é a creatina. A gente vem falando bastante da creatina. A creatina tem vários efeitos. Ela tem o efeito em estimular o IGF-1, que tem uma ação anabólica. Ela estimula também a via da mTOR para fazer essa síntese proteica. Ela bloqueia a miostatina, que é uma enzima também chave que pode atrapalhar o processo. Ela aumenta o estoque de glicogênio muscular, favorece demais a hipertrofia muscular, né? Então a creatina a gente sabe que é uma suplementação extremamente pertinente para quem quer ganhar massa. Hoje, quem não faz e tem esse objetivo, está deixando de fazer o item principal. A gente sabe que você não necessariamente precisa fazer um loading da creatina, você pode fazer dosagens fixas e que o grande benefício é feito quando ela é consumida junto com o carboidrato e também com a proteína. Então há evidência de que você fazer a suplementação dela junto é muito bom. A gente tem estudos com dosagens que vão de 3 a 5 gramas. A gente tem aumento do desempenho no sprint, a gente tem aumento da recuperação, a gente tem aumento da força, uma repetição máxima, a gente tem recuperação aprimorada com a creatina, a gente tem, enfim, até aumento de VO2, tá? Hoje é o suplemento nutricional mais prescrito e mais eficiente, tá, pessoal? E aí, assim, a gente também não pode deixar de falar, eu sei que vocês estão mandando algumas perguntinhas aqui, eu vou responder as perguntas de vocês, que eu acho que é sempre legal. A gente falou, então, desses 5 substâncias mais importantes. E eu vou terminar aqui agora respondendo as perguntinhas de vocês, que eu acho que são bem legais, né? Então, tem perguntinhas aqui. O ácido aspartico é ruim para ser utilizado por causa do cheiro? Sem dúvida nenhuma, a grande questão toda é que você pode fazer também em cápsulas, não necessariamente em sachê, né? Mas hoje em dia eles conseguem mascarar super bem a substância. O uso de chip Implanon pode atrapalhar no ganho de massa? Depende muito, porque o Implanon, o etonogestrel, ele tem um perfil neutro para o ganho da massa muscular, né? Então, na teoria, não atrapalharia, seria um método que você poderia estar utilizando, tá? O uso dessas substâncias são mais seguros que o uso de esteroides em doses terapêuticas? Bom, esteroide anabolizante é sempre um risco, né? Então, estou falando de substâncias aqui que você pode fazer que não tem efeitos deletérios dos esteroides anabolizantes. Então, são coisas totalmente diferentes, né? Forma correta de usar a creatina antes ou após o treino. A gente tem estudos antes e após o treino. A gente tem estudos, inclusive, com o uso da creatina em horários longe do treinamento, tá? Pode sim ser feita com shake proteico e traz grande benefício, né? Poderia ser feita antes do treino sem problema nenhum. E aqui uma pergunta do Juan: hipertrofia e jejum intermitente, como aliar? Bom, essa é uma grande questão. Inclusive a gente falou no curso, né, quando a gente tem um paciente que está engajado
num projeto de ganho de massa muscular, é mais interessante ele fazer uma alimentação em tempo programado do que o jejum. Ou se ele fizer o jejum, ele fazer em uma vez por semana, né? A gente sabe que, é óbvio, o jejum tem seus benefícios, mas tem que ser muito bem estruturado num indivíduo que quer fazer ganho de massa muscular. Aí a janela de treinamento vai ter que ser muito bem potencializada com o uso de carboidratos, principalmente, e suplementação proteica, né? Então, essa é uma das grandes questões. O hipertiroidismo atrapalha, sim, no ganho de massa muscular, porque o hipertiroidismo, o excesso de hormônios tiroidianos, leva a um desgaste tanto muscular quanto um desgaste da massa óssea, tá? Então, tem que ter um grande cuidado com isso. A palatinose, que é um açúcar muito interessante, que é isomaltulose, pode ser utilizada especialmente antes do treinamento, de 15 a 45 gramas. Após o treino até poderia para uma recuperação sem problema nenhum, né? Hipertrofia e plant-based, com certeza. A gente pode sim, super recomendado uma alimentação plant-based para hipertrofia, até por causa do conteúdo de carboidrato, favorece demais o ganho da massa muscular. Pergunta, você prefere o uso de ácido aspartico, Sindura ou HMB? Então, normalmente a gente não utiliza um só dos itens, a gente faz uma mistura, dependendo do perfil do paciente, né? Então, o Sindura vai ter o Sindura e o ácido aspartico vão ter um efeito diferente do HMB, né? Então, o HMB a gente usaria sem dúvida, porque é uma substância que a gente tem evidência, mas que tem uma ação mais por via de GF1. Já o ácido aspartico e o Sindura, como eu expliquei, tem um efeito mais androgênico, né? Estímulo da via androgênica. Então, sem dúvida, você poderia até utilizar os três, né? Mas teria que montar um protocolo bem feito. Hipertrofia na menopausa é difícil? Com certeza fica muito mais complicado por causa da deficiência hormonal de estradiol, que acontece, que a gente sabe que é um hormônio importante também na manutenção da massa muscular e da massa óssea, mas também por deficiência androgênica. Algumas mulheres ficam também com deficiência de testosterona, outras nem tanto, ficam até com aumento da testosterona pós-menopausa, então vai depender muito, tem que ser visto individualmente, tá? Nadar, correr e academia ainda assim é difícil ganhar massa? Depende. Se o gasto calórico for muito grande, vai dificultar o ganho da massa muscular. No objetivo de ganho de massa muscular, a gente tem que focar mesmo no treinamento de força, né? A combinação desses suplementos citados é possível? Qual seria uma boa combinação dos mesmos? Então, isso a gente vai falar bastante no nosso curso, a gente até falou no sábado, existem vários tipos de associações que podem ser feitas, dependendo do paciente, né, do objetivo, mas, inclusive, quase todos eles podem ser usados de forma conjunta numa determinada prescrição, tá? E se eu te dissesse que você pode avançar 10 anos em 3 meses? Tendo acesso a 10 mentorias em grupo comigo, 4 eventos online durante todo o ano com acesso vitalício. Já pensou nessa oportunidade de ter acesso às melhores aulas, aos maiores estudos, tudo de mais atualizado que a gente está trazendo lá de fora para você melhorar a vida do seu paciente? Essa é a sua chance de se inscrever com 35% de desconto. Só hoje. Só clicar no link que está disponível aí para você e nos vemos na nossa Masterclass em Nutrição e Endocrinologia.